Na noite do último dia 24 de dezembro, durante o pronunciamento oficial de Natal, Lula pregou a união, um tom bem diferente do adotado pelo presidente ao longo do ano em relação aos adversários, como Jair Bolsonaro. E a gente vai mostrar um trecho desse pronunciamento oficial que ocorreu no último dia 24, véspera de Natal, do presidente Lula. Qual foi a mensagem de Lula neste Natal? Temos aí, produção? Minhas amigas e meus amigos, o ódio de alguns contra a democracia deixou cicatrizes profundas e dividiu o país. Desuniu famílias, colocou em risco a democracia. Quebraram vidraças, invadiram e depredaram prédios públicos, destruíram obras de arte e objetos históricos. Felizmente, a tentativa de golpe causou efeito contrário. Uniu todas as instituições, mobilizou partidos políticos acima das ideologias, provocou a pronta reação da sociedade. E ao final daquele triste 8 de janeiro, a democracia saiu vitoriosa e fortalecida. Fomos capazes de restaurar as vidraças em tempo recorde. Mas falta restaurar a paz e a união entre amigos e familiares. Meu desejo neste fim de ano é que o Brasil abrace o Brasil. Somos um mesmo povo e um só país. Vamos combater a fake news, a desinformação e os discursos de ódio. Valorizar a verdade, o diálogo entre as pessoas. Que no ano que vem sigamos unidos, caminhando juntos rumo à construção de um país cada vez mais desenvolvido, mais fraterno, mais justo para todas as famílias. Um Feliz Natal e um 2024 do tamanho dos nossos sonhos. Um grande abraço. Bom, Lula falou em paz e união e antes de ouvir os comentaristas aqui, os colegas, a produção fez uma seleção de algumas declarações de Lula em 2023 para a gente lembrar o clima fraterno do presidente. Vamos lá. Em março, em entrevista ao site 247, o petista confidenciou um desejo que sentiu enquanto estava preso. Como eu tinha inocência, uma coisa que eu tinha muito orgulho, que eu nunca contei isso, mas, por exemplo, de vez em quando ia um procurador, entrava lá de sábado ou de semana para visitar se estava tudo bem. Entrava 3 ou 4 procuradores lá e perguntava tudo bem, falava, não está tudo bem, só vai estar bem quando eu fuder esse muro. Sabe? Não, vocês cortam a palavra fuder. É quando eu falava assim, olha, quando eu estou aqui para me vingar dessa gente. Sabe? Eu falava todo dia que eles visitavam lá. Se prepare, entrava um delegado, eu falava a mesma coisa, se prepare que eu vou provar. Bom, neste primeiro ano do seu terceiro mandato e mesmo antes de ser eleito, Lula também não economizou críticas ao agronegócio. Eu não me preocupo de ver, o agronegócio não gosta do Lula, eu não quero que goste, eu só quero que me respeite como eu respeito eles. O agronegócio, sabe, que é fascista e direitista. Conheço as pessoas irresponsáveis do agro. Bom, e como não poderia faltar na lista, Lula também acusou, sem apresentar provas, inúmeras vezes o ex-presidente Jair Bolsonaro. A gente selecionou uma aqui para relembrar. Digo sempre que se juntar todos os presidentes da República, desde a proclamação da República até essas eleições agora, a soma de todas as candidaturas junto não gastaram o que esse cidadão gastou na perspectiva de perpetuar o fascismo nesse país. Nós sabemos o que foi o período de 2018 a 2022, nós sabemos o que esse país passou, nós sabemos as ofensas que a democracia sofreu, nós sabemos as ofensas que as mulheres sofreram, que os negros sofreram, que os democratas sofreram, que a Suprema Corte sofreu, que o Poder Judiciário sofreu. Bom, Silvio, desde o começo desse ano a gente tem falado aqui, né, que Lula assumiu com esse ar de ódio, com esse revanchismo. A gente selecionou aqui algumas declarações, sobrou para Sérgio Moro, para o agronegócio, Jair Bolsonaro, enfim, mas a gente poderia selecionar muitas outras, né? E agora a gente vê esse discurso, esse balanço de 2023, querendo vender paz, união e fraternidade aí para o país.
Sim, tem falas para um programa inteiro. Evidentemente que nós não faríamos isso com a nossa audiência, Paula. É um embusteiro, é um bravateiro, mentiroso. Ele disse neste Natal, neste fim de ano, que o Brasil abrace o Brasil. Neste Natal, neste fim de ano, que o Lula assista ao que o Lula falou. Basta. Nós mostramos aqui alguns trechos e já ficou muito claro quem prega o nós contra eles. De onde parte o discurso de ódio contra os seus adversários políticos? É muito simples. Isso também tampouco é novidade para quem tá acompanhando, quem acompanha a trajetória do Lula. Isso aconteceu muito antes dele chegar ao poder, mas houve um trabalho de marketing muito grande na eleição de 2002, comandado pelo Duda Mendonça. Depois, com o Mensalão em 2005, nós descobrimos como que isso aconteceu, com o dinheiro de quem, né, de onde era roubado o dinheiro para pagar o Duda Mendonça, segundo ele mesmo confessou, e surgiu a figura do Lula Paz e Amor, surgiu a Carta aos Brasileiros, para tentar, de alguma forma, construir pontes com o setor das indústrias, com bancos, surgiu a figura do Antônio Palocci, que tinha um perfil muito diferente dentro do próprio PT, era afiliado ao PT, ex-prefeito de Ribeirão Preto, mas tinha um perfil muito diferente desse jeito bélico, daquele petista mais raiz, e justamente os que partiram do sindicalismo, como o Lula. Então, quando o Lula está in natura, inflamado, como estava, por exemplo, nessa entrevista para esse site de esquerda, cercado de amigos, ele fala os palavrões, ele despeja ódio, mas quando ele está diante de um teleprompter programado, controlado, com maquiagem, com roteiro, aí surge essa figura que é fake, que é mentirosa, e o Brasil inteiro sabe disso. É um embusteiro. Ana, o que te chamou a atenção nesse discurso, nessa fala aí de Lula, nesse balanço que ele fez no Natal agora, no último sábado? Apenas a confirmação de que o antigo governo continua morando de graça na cabeça do Lula. Só fala do passado, né? Do passado, e não é nem de um passado dele. Ele fala só aqui, eu não fui anotando, né? Ódio, divisão, depredação, tentativa de golpe, vai dando um sono na gente, né? Porque parece que é um mantra. Tentativa de golpe, 8 de janeiro, fake news, discurso de ódio. Então, Paula, tudo está óbvio. Eles não têm projeto para o Brasil, nunca apresentaram um projeto para o Brasil, nem na campanha, nem depois da vitória, né, de terem sido empurrados aí com uma ajudinha amiga de braços políticos em vários lugares da nossa república e do nosso país. E como o Silvio disse, nós podemos colocar várias falas aqui, porque tem várias falas dele, por exemplo, dizendo que ia regular a imprensa, que ia regular a mídia, várias ocasiões. E, no entanto, quando é colocado um teleprompter na frente dele, quando ele não fala em natura, como o Silvio mencionou, ele fica controlado, mas mesmo assim continua com o foco no presidente Bolsonaro, no antigo governo. Ele não fala para frente, ele não fala o nosso país, eu farei isso, eu farei aquilo. É sempre para trás. E quando ele fala para o futuro, ele fala o quê? Em regular a imprensa, em regular a mídia, em aumentar os impostos. Então, Paula, é uma turma que não dá para a gente sequer pensar numa trégua, porque, se possível, se fosse possível, ele simplesmente aniquilaria o outro lado político, o outro lado do espectro ideológico. Eles são pessoas que têm genética de um partido só, de uma voz só, de um comando só, de um plano só, de uma polícia só. Eles não querem debate. Isso é óbvio, está na genética comunista do petista, leninista, marxista. E, Paula, para finalizar, ele disse que 2024 seja do tamanho dos nossos sonhos. Pelo amor de Deus, né? Rezemos todos, porque o Brasil não merece 2024 com o tamanho dos sonhos do PT para o Brasil.
Corro, né, Ana? Bom, Augusto, em 5 minutos de pronunciamento, como disse a Ana, né, não olhou para frente, só para trás, falou muito do 8 de janeiro, não mencionou a morte de Clériston da Cunha, falou ódio de alguns contra a democracia, deixou cicatrizes profundas, dividiu o país. Olha, Paula, se o inquérito do fim do mundo fosse levado a sério, tudo, rigorosamente tudo o que o Lula diz deveria ser imediatamente anexado ali a esse inquérito ilegal que já vai completando 5 anos, né? Ou já passou, coisa parecida. Pois bem, o Lula mente o tempo inteiro e só no Brasil, do Lula, um delinquente exige respeito. Eu não respeito o presidente Lula porque ele mostrou que é ladrão com o mensalão, com o petrolão, em todos os governos que ele liderou ou determinou os rumos, né? Como no caso da Dilma. Em todos os governos houve uma ladroagem imensa. Qualquer brasileiro que tenha mais de 5 neurônios sabe que o presidente atual é ladrão e ele quer respeito. Eu não tenho nenhum respeito pelo presidente da República, por ser ladrão, porque ocupa o cargo agora. E também não tenho respeito por quem acha que ele não é ladrão, porque é o tipo de estrabismo, de malandro, né, de comparsa. É isso. Pois é, Silvio, ele também falou que recuperou o diálogo com o mundo e a credibilidade internacional. Bom, a credibilidade internacional citamos aqui há pouco, né? 2 meses viajando, 2 meses, 24 países, saiu do Brasil 15 vezes, 62 dias viajando. E só não foi maior essa agenda internacional porque teve que se submeter a uma cirurgia de quadril. Então, todo o roteiro traçado para dar a volta ao mundo, muitas vezes pela Janja, conhecendo os hotéis mais caros, fazendo a produção para o seu Instagram particular, com selfies, com drones, só foi interrompido justamente por isso. Mas pode ter certeza que tão logo ele volte desse retiro paradisíaco na praia no final do ano, ele vai embarcar de novo para o exterior. Aqui ele não tem clima, aqui ele não tem povo, ele não pode sair na rua. Então, o que ele vai fazer? Ele vai viajar ao exterior. A pergunta que fica é: o que voltou dessa agenda internacional para o Brasil? Qual foi o grande acordo comercial? Qual foi o grande feito do Lula lá fora? Envergonhar o Brasil, falando bravatas e colocando o país no eixo errado da história, com a proximidade com Rússia, China e atacando Israel. Para parar por aqui, porque também desagradou muito os Estados Unidos, conseguiu criticar a proeza de criticar até o dólar como moeda corrente internacional, porque ele quer inventar a moeda dele também, dos BRICS. Dado o passado do PT corrupto, dá até medo em imaginar o que seria a moeda do PT.